Olá, queridos irmãos de Serra Talhada, é um prazer poder compartilhar com vocês essa mensagem de esperança. Eu quero agradecer esse grande homem aí, o pastor Emerson, que me deu essa oportunidade de passar essa pequena mensagem para vocês nessa maravilhosa vigília que vocês terão aí. Que neste momento você possa ter um verdadeiro encontro com Deus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Manuel Peixinho, do distrito de Xique-Xique, e estaremos aqui de braços abertos para um dia recebê-los aqui, tá bom? Eu quero agora compartilhar com vocês um tema que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, ok? O tema dessa vigília que o pastor me deu é Desperta Igreja, o noivo já vem. Desperta Igreja, o noivo já vem. Eu quero ler com vocês aqui a parábola das 10 virgens e vamos tirar algumas aplicações para nós. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Obrigado, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, por esta oportunidade que temos de estudar a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, ela que é a voz de Deus. Obrigado porque neste momento esse teu filho, essa tua filha, estão reunidos neste momento para te buscar, para aprender mais de ti, para se preparar para a volta de Jesus. Nos ilumina, nos dá sabedoria, em nome de Jesus, amém. Leia comigo, então, Evangelho de Mateus, capítulo 25 e o versos 1 em diante. Diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, diz o verso 1 do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. Verso 2: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Verso 3: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Verso 4: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todos tomados de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, diz o verso 6, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Verso 8: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Verso 9: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E no verso 10: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Verso 12: mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Verso 13, para concluir: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ora, se você for para o Desejar de Todas as Nações, Patriarcas e Profetas, e em especial, inclusive, a meditação de Albertin, você vai perceber que o contexto era o seguinte: Jesus estava reunido com seus discípulos e eles estavam interessados em saber que sinais e da segunda vinda dele, para estabelecer o reino dele. Aprenda que a cabeça dos discípulos com relação à vinda do Messias era de um Messias político e militar. Eles não imaginavam que o estabelecimento do reino de Cristo aqui nessa terra era um reino espiritual no coração dos homens, porque afinal Satanás havia sequestrado esse mundo. Então, logo após Jesus ter contado todos os sinais da sua segunda vinda, ele então fala de 3 parábolas. 3 parábolas que mostram como o cristão deve se comportar antecedendo a segunda vinda de Jesus Cristo.
Então você tem a parábola da figueira, é uma exortação à vigilância. Você tem a parábola do servo bom e mau e a parábola das 10 virgens. Mas por que Deus, Jesus Cristo em especial, contou esta parábola, especialmente para o seu público ali, que eram os discípulos? Ora, ele começa então contando a respeito da parábola das 10 virgens da seguinte forma. Segundo o livro, o Parábolas de Jesus, Jesus tinha entardecido, Jesus estava com os discípulos e ele observava então pessoas se aglomerando ali em bodas de casamento. As pessoas então costumavam esperar praticamente na casa da noiva a vinda do noivo para depois seguir em cortejo para a casa do noivo, porque ali aconteceria o casamento. Então era de costume, no contexto judaico, o noivo sair de sua casa, ir até a casa da noiva, do pai da noiva, pegar a noiva e sair em cortejo e lá na sua casa realizar o casamento. O contrário que é aqui no Ocidente, em que o noivo espera a noiva. Então, a Bíblia fala que existia 10 virgens. Elas eram convidadas, não eram noivas, elas eram virgens. A palavra virgem na Bíblia está relacionado ao cristianismo puro, à pureza do cristianismo. Então, a Bíblia fala que ali elas tinham lâmpada, ambas tinham lâmpada, ambas tinham azeite nas suas lâmpadas, porém as prudentes tinham azeite extras. Ó amigo, então a Bíblia fala que quando foi à meia-noite, alguém gritou e disse: eis o noivo. Então elas despertaram, porém tardou muito o noivo. Houve uma tardança do noivo, e naquele momento, quando houve uma tardança do noivo, infelizmente, como as nécias e insensatas não levaram azeite suficiente, foi consumido toda a sua luz. E as prudentes, como tinha extra, conseguiram então agir. E elas queriam que as prudentes distribuíssem, compartilhassem com elas o restante do azeite. E elas disseram: nós não podemos, senão vai faltar para nós, para vocês. Vão e em busca daqueles que vendem. Infelizmente, as prudentes entraram na casa e a porta foi fechada e as nécias não conseguiram entrar. Sabe, amigo, Mário Veloso, então, no seu livro, comentando a respeito dessa parábola, o comentário de Mateus, homilética, ele diz na página ali 318 em diante, que na verdade o que aconteceu é que aquelas meninas, aquela parábola foi contado não para pessoas pagãs. Ali também o objetivo dessa parábola, segundo ele, não era para convertê-las ou mudá-las, mas para alertá-las. E naquele momento o objetivo era alertar os discípulos. E aqui mostra que elas estavam todas com lâmpadas, esperavam noivos, estavam todas ali. Da mesma forma, aplicando para a nossa vida, nós na igreja temos hoje duas classes de pessoas. As pessoas que têm a Bíblia em mãos, outras que têm a Bíblia em mão. O que faz a diferença, na verdade, é a busca, é o azeite, é o Espírito Santo. Como diz Zacarias no capítulo 4, e verso 6, não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Então, quem faz a diferença é o Espírito Santo. Ler a Bíblia sem o Espírito Santo não adianta nada. Viver uma vida em santidade sem o Espírito Santo, de nada adianta. De nada adianta um mero formalismo e o estudo da palavra sem a presença do Espírito Santo, diz a serva do Senhor, Ellen White. Inclusive, ela diz aqui, no livro Parábola de Jesus, o seguinte, ela diz assim, o caráter não será transformado
se não houver o Espírito Santo, página 408. Então é preciso o Espírito Santo é que faz a diferença. Nesses últimos dias, nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo diz no capítulo 5 de Efésios, e o verso 17 e 18, nós temos que andar prudentemente, remindo o tempo, porque os dias estão próximos. E ele diz no verso 18, enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo mesmo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Ó amigo, qual era o contexto, por exemplo, do livro de Mateus? O povo estava preocupado com os acontecimentos. O capítulo 24 mostra que o povo estava preocupado com acontecimentos. Os discípulos estavam preocupados com os acontecimentos e Jesus os conduz para a verdadeira e essência do cristianismo, que é estar preparado diariamente, constantemente. Vamos aqui para a lâmpada. Bem, os narradores dizem que a lâmpada era um recipiente de barro com um pano ou um trapo, e ali ele era cheio ensopado de azeite, que durava no mínimo 15 minutos aceso. Por exemplo, o castiçal de 7 lâmpadas no santuário do antigo Israel, que é representado em Êxodo 27, conforme o diálogo de Deus com Moisés, ele durava 24 horas, tinha que estar aceso diariamente. Você é aquela lâmpada que dura apenas 15 minutos. Você acorda de manhã cedo, lê a Bíblia, de repente, rapidamente, já faz uma leitura rápida, não entende, não compreende, não sente Deus queimar em seu peito, como Jesus, quando falava com os discípulos, queimou no peito deles e sai rapidamente e vive um cristianismo superficial, como aquela parábola lá da semente que caiu em solo rochoso e não frutificou, não cresceu, porque não tinha raiz. Ó amigo, então Jesus nos ensina aqui que não adianta a gente ter a lâmpada, a gente seguir para a igreja, se envolver, se faltar o essencial, que é o Espírito Santo. Quando vier a crise, aí, como diz Eluate na parábola de Jesus, o verdadeiro cristão vai aparecer. O verdadeiro caráter aparece na crise, diz ela, no livro Parábola de Jesus. E naquele momento o verdadeiro caráter do cristão e das virgens apareceu, enquanto uma tinha azeite sobrando. Olha, por que as virgens prudentes tinham azeite sobrando? Porque elas reconheciam quem eram elas. Elas reconheciam que elas precisavam do azeite. Elas precisavam ter porção extra. Ó amigo, Jesus também te convida a ter porção extra do poder do Espírito Santo, senão a gente não vai suportar as crises finais. Eluate mesmo disse, só ficará em pé nos últimos dias quem estiver em oração e estudo da palavra e busca do Espírito Santo. Nós estamos caminhando para o final, amigo. Eu me lembro de um momento na minha vida, quando eu estava com meu carro atravessando, eu atuava como pastor em Sobradinho, a 50 quilômetros de Juazeiro. Quando eu fui atravessar aquela ponte ali, 1 quilômetro entre Juazeiro e Petrolina que divide, o carro deu um problema. De repente o ar-condicionado ficou quente, o carro perdeu a força. E quando eu levei à oficina, os mecânicos disseram, sabe o que é isso aí? Foi a meia borboleta, que é praticamente aquela peça que gera e dá força ao carro e gera o ar-condicionado, a parte elétrica. Amigos, quando falta o Espírito Santo em nós, é como essa simples peça. E Zacarias, capítulo 4, verso 1 a 3,
mostra que é preciso buscar o poder do Espírito Santo. Antigamente, o Espírito Santo ele ficava no templo do antigo Israel e a luz brilhava 24 horas. Hoje nós somos um templo, não um templo físico, material, mas um templo, corpo. E hoje o Espírito Santo é a graça de Deus que atua em nosso coração. Amigo, você crê nisso? Deixa eu concluir com uma história que aconteceu aqui no Brasil com um time de futebol muito conhecido. Eu quero concluir com essa história. Tinha muita coisa para falar, porém eu até passei do tempo, mas eu vou contar para vocês. A Chapecoense é um time de futebol que se destacou em 2016. Vocês sabem, no ano de 2016, 28 de novembro, houve um grave acidente ali com aquele time, às 22 horas e 15 minutos. O piloto foi informado que havia pouco combustível na aeronave, mas mesmo assim ele insistiu, imaginando que ia chegar. A Chapecoense pegou um avião do Brasil até Bolívia, de Bolívia eles iriam lá para a região de Medellín, Colômbia, né? Enfrentar o time lá para as semifinais da Copa Sul-Americana. Infelizmente, fatalmente, o avião caiu e mais de 68 pessoas morreram, se não 71 pessoas morreram, inclusive o piloto, porque ele ignorou o combustível. Amigo, se eu e você, nesses últimos dias, ignorarmos o combustível do Espírito Santo, nós vamos perecer, vamos desanimar e vamos nos afastar do poder. Hoje Jesus te convida a encher-se do Espírito Santo, a se converter e nascer de novo. Você crê? Você quer isso? Levante sua mão. Se você crê, então vamos orar. Obrigado, Jesus Cristo, porque esse teu filho ouviu a tua voz através dessa simples palavra. Que todos os teus filhos nessa noite sejam batizados pelo poder do Espírito Santo. E em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, um abraço ao meu amigo, o pastor Emerson, a sua família e a todos os irmãos que neste momento estão nesta vigília buscando o poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe muito vocês. Um abraço do pastor Peixinho.